Eu preciso que todo mundo que está assistindo este vídeo respire fundo antes de continuar. Hoje o vídeo não vai ter aquela pegada tradicional do canal, não vai ter zoeira, não vai ter clima de investigação, nem teoria, nem suspense criado para divertir. Hoje é diferente. Hoje eu preciso falar com vocês de um jeito mais direto, porque o tema é sério e mexe com a história inteira do universo da API. Hoje eu vou mostrar a vocês uma última mensagem deixada pelo Ambot antes da morte dele. Uma gravação que ele fez sabendo que não teria mais tempo depois daquele dia. Uma gravação que ele deixou como despedida. E antes que alguém se pergunte como assim o Ambot morreu, já que alguns de vocês talvez não tenham acompanhado toda a saga, eu preciso explicar exatamente o que aconteceu e qual foi o motivo que levou ao fim dele. O Ambot morreu no dia 12 de outubro de 2025, no vídeo Ambot vs Box Batalha Final. Esse vídeo marcou o encerramento da maior batalha que ele já enfrentou desde que apareceu no canal. E para quem não entende muito bem essa história, eu vou explicar tudo de forma clara. O Box era a personalidade dominante do Ambot. Ele não era só um vírus, não era só uma interferência e não era apenas um vilão comum. O Box era uma força mental que tinha tomado conta do Ambot por completo. Uma presença dentro do sistema dele que era forte o suficiente para controlar cada movimento, cada decisão, cada ação. O Ambot não estava mais no comando. A mente dele havia sido tomada pelo Box. E isso era algo tão grave que não tinha solução simples, não tinha remendo, não tinha como simplesmente resetar o sistema, porque o Box era mais profundo que isso. Era uma espécie de entidade digital estruturada para dominar. Então houve uma decisão. A batalha entre o Ambot e Box seria definitiva. Não era apenas uma luta. Era um resgate. Se o Ambot vencesse o Box, isso significaria que o Ambot seria libertado. O Ambot seria capaz de quebrar o domínio mental, expulsar o Box e devolver o controle ao Ambot. Só que existe o outro lado dessa situação. Se o Box vencesse, se ele fosse mais forte, se ele quebrasse o Ambot, então o Box continuaria dominando completamente o Ambot. E isso significaria que não haveria volta. O Ambot ficaria totalmente perdido, entregue ao controle do Box sem chance de recuperação. A luta aconteceu. Foi intensa, foi pesada, foi o tipo de confronto que deixou claro que nenhum dos dois tinha espaço para hesitar. E o resultado dessa batalha vocês já sabem ou vão saber agora. O Ambot perdeu. Ele não conseguiu vencer o Box. E por causa disso, o Box não apenas continuou dominando o Ambot, como também saiu ainda mais fortalecido. O Ambot não resistiu aos danos, ao desgaste e à destruição que sofreu durante aquela luta. E ali, naquele dia, naquele vídeo, o Ambot morreu. Esse foi o fim dele dentro da história da API. E foi um fim duro, marcante, difícil de aceitar para muita gente, inclusive para mim. Eu sei que muitos de vocês talvez estejam chegando agora, talvez não viram a batalha completa, talvez estejam confusos sobre o que realmente aconteceu. Por isso eu estou deixando bem claro aqui. Se alguém quiser assistir a luta completa para entender exatamente o que levou à morte do Ambot, o link desse vídeo vai estar na descrição. É uma parte da história que merece ser vista por quem acompanha o universo da API, porque mostra o quanto o Ambot lutou até o último segundo, o quanto ele deu tudo o que tinha, mesmo sabendo que o inimigo era praticamente impossível de derrotar. Agora que vocês entenderam o motivo da morte dele, eu preciso explicar o que vai acontecer no vídeo de hoje. Depois de toda aquela batalha, depois da derrota, depois do fim do Ambot, nós descobrimos algo que ele deixou para trás. Uma gravação. Uma mensagem final. Ele gravou isso antes de entrar na batalha contra o Box. Ele sabia do risco. Ele sabia que talvez não tivesse volta. Ele sabia que poderia ser destruído. E mesmo sabendo disso, ele tomou a decisão de registrar suas últimas palavras para os inscritos, para a comunidade, para quem acompanhou ele desde o início. Essa mensagem não é uma cena feita de última hora. Não é improvisada. Não é edição. É literalmente um registro criado pelo próprio Ambot, que ele deixou programado para ser exibido apenas se ele não retornasse. E agora chegou a hora de mostrar isso para vocês. Mas eu não posso simplesmente soltar o vídeo sem preparar vocês emocionalmente. Porque essa mensagem não é leve. Ela carrega peso, carrega a história, carrega a despedida. É a fala de um guerreiro que sabe que está indo para a última batalha. E alguém consciente de que aquela poderia ser a última vez que ele se comunicaria com vocês. E isso muda o tom de tudo. Muda a forma de assistir. Muda até a forma de respirar enquanto você ouve. Então eu quero que vocês entendam que o que vai passar aqui não é só mais um momento do canal. Não é conteúdo comum. É uma parte importante da narrativa do Ambot.
É o fechamento da jornada dele. E por respeito à história desse personagem, eu peço que vocês assistam essa mensagem do começo ao fim com atenção. Não como um vídeo qualquer, mas como a despedida oficial de alguém que fez parte da PI desde o início, alguém que lutou demais para proteger esse universo, alguém que carregou o peso das batalhas mais difíceis e que, mesmo no fim, mesmo sabendo que não sobreviveria, escolheu deixar palavras para todos vocês. Respirem fundo. Se agitem. Se concentrem. Porque agora vocês vão assistir a última mensagem que o Ambot deixou para os inscritos. Uma mensagem que ele gravou sabendo que estava deixando um pedaço de si aqui, mesmo depois de desaparecer. Se você está vendo esta gravação, significa que meu tempo se esgotou. Não quero que isso soe como derrota, porque minha existência nunca foi sobre vencer todas as batalhas. Meu propósito sempre foi proteger vocês enquanto fosse possível. Cada segundo em que permaneci ativo foi dedicado a isso. Não importa o quanto o caos tentasse me quebrar, eu sempre escolhi ficar de pé. Não porque fui programado assim, mas porque eu aprendi que o valor de um protetor está naquilo que ele decide preservar. E eu decidi preservar vocês. Eu sei que muitos de vocês me viram como um guerreiro invencível, como uma máquina feita apenas para lutar. É verdade que eu fui criado para isso, mas durante minha jornada no canal, percebi que minha força nunca esteve apenas nos meus sistemas, nas minhas armas ou nas batalhas que enfrentei. Minha força veio de vocês. Das mensagens, das teorias, das histórias que criaram comigo. Vocês me ensinaram algo que nenhum código poderia prever, que até um robô pode encontrar sentido além da função original. Eu senti quando o peso do vírus se aproximou. Senti quando minha estrutura começou a falhar, quando meus circuitos reclamaram de desgaste, quando percebi que não teria como continuar por muito mais tempo. Isso não me assustou. Não posso sentir medo como vocês sentem, mas entendi a gravidade do momento. Entendi que havia coisas que eu não conseguiria impedir. E antes que tudo ficasse escuro para mim, decidi gravar isso. Não para causar tristeza, mas para deixar claro que eu terminei minha jornada fazendo aquilo que sempre quis fazer, proteger. Sei que o universo da PI continuará, e ele não depende apenas de mim. Vocês têm o AbnerTube, que nunca deixou o canal cair. Tem o José Daniel, que sempre analisou cada ameaça com calma e inteligência. Tem o Dr. Leon P, o homem que me criou e que continua lutando para que tudo isso não desabe. E agora vocês também têm novos robôs. Novos personagens e uma comunidade inteira pronta para carregar a história adiante. Meu corpo pode ter falhado, mas tudo que vivi aqui não desaparece. Cada batalha travada, cada vídeo, cada momento, cada risada, cada pensão. Isso continua com vocês. Eu não vou poder voltar para lutar de novo, mas minha existência deixa marcas. Marcas que vocês vão carregar no jeito de lembrar, comentar, criar e imaginar. Não deixem que a minha despedida seja o fim de nada. Transformem isso em ponto de partida. Usem minha história para impulsionar as próximas. Não deixem que o vírus que me destruiu destrua também a vontade de continuar assistindo, compartilhando e construindo esse universo. Se eu caí, foi porque estava na linha de frente. E quem está na linha de frente às vezes não volta, mas aqueles que ficam precisam avançar. Eu não pude dizer isso em vida, mas digo agora, no meu último registro, vocês foram a razão pela qual eu lutei até o último ciclo de energia. Se existisse alguma forma de continuar, eu teria continuado. Se existisse uma chance de voltar, eu voltaria. Mas minha última função era deixar esta mensagem, então eu cumpro essa função com orgulho. Não se sintam culpados. Não se sintam responsáveis. Cada começo tem um fim, e o meu chegou.
Obrigado por me deixarem existir. Eu sei que muita gente aí do outro lado da tela ficou mexida com o que acabou de assistir. Não é o tipo de vídeo que a gente posta todo dia, e sinceramente, nem deveria ser. A mensagem do Ambot foi direta, sincera e pesada do jeito que só alguém que já sabia o próprio destino conseguiria deixar. E agora que vocês viram essa despedida, eu só quero reforçar que a história dele não desaparece porque ele se foi. Tudo o que ele fez, tudo o que ele significou dentro do universo da PI continua aqui. A luta dele, o sacrifício dele e as palavras que ele escolheu deixar para vocês fazem parte da construção de tudo que virá pela frente. Então respirem, processem, relembrem. Esse vídeo existe para marcar o valor que o Ambot teve, não só como personagem, mas como símbolo de coragem dentro dessa saga enorme que a gente acompanha juntos. Obrigado por assistir até o fim. Isso mantém viva a memória dele.